Olá, seja bem-vindo à Clareira, um espaço onde eu, Daniel Lameira, converso com artistas e criadores sobre as diferentes formas que eles encontram para colocar o que eles querem no mundo. Hoje eu tenho o prazer de receber a queridíssima Carol Ben-Simon. Carol, grande escritora, publicou o primeiro livro dela há 14, 15 anos e é uma das principais vozes da ficção contemporânea brasileira. Tem Diorama, Clube dos Jardineiros de Fumaça, que é incrível. Todos nós adorávamos Cowboy, Pó de Parede. Ela começou a carreira como redatora publicitária, mas depois da literatura entrou na vida dela, não saiu mais, já vendeu os direitos para audiovisual. Tudo isso a gente vai conversar já já. Hoje ela mora, na Califórnia, tem uma newsletter incrível chamada Nevoeiro e tudo isso a gente vai conversar em breve porque ela tá chegando. Vamos lá. Carol, bem-vinda à Clareira, esse podcast para a gente falar sobre o que é ser artista, como que lida com isso. E estou muito feliz de ter você aqui. Obrigada pelo convite. Estou bem empolgada com o projeto de vocês. Feliz em fazer parte de algum jeito. Carol, bom, vou começar aqui. Uma pergunta que eu já fiz em alguns outros episódios, e a gente já gravou assim com artista plástico, fotógrafo, a gente está tentando conversar com pessoas que atuam em áreas diversas para entender principalmente como cada um lida com esses desafios de achar esse ímpeto criador e como sustentá-lo e colocá-lo em prática, etc. Eu queria te perguntar se você lembra quando que você começou a se auto-intitular escritora mesmo, assim, sabe? Que momento que foi da sua vida? Eu tive bastante dificuldade, sabe? Para mim não era uma questão de eu escrevo, eu gosto de escrever, eu tenho esse ímpeto criativo. Para mim passava também, pode ser que seja um erro meu, tá, de avaliação, mas passava também por ser validada como escritora, né, pelos outros, pelo mercado e tal. Eu tinha muita vergonha e insegurança de me chamar escritora antes de ter um livro circulando, antes que, sei lá, alguém resenhasse esse livro, ou que os outros me considerassem e tal. Pra mim foi meio assim a coisa. E aí foi quando você publica aqui. Depois que eu publico assim o primeiro livro e ele tem uma boa repercussão e tal, aí eu consegui me dizer escritora. Mas nisso eu já tava assim com um percurso, eu tinha, como vários porto-alegrenses, passei pela oficina do Luiz Antônio de Assis Brasil, enfim, tava escrevendo, tinha uma produção, mas ainda não tinha o livro e tal, e então eu ficava um pouco tímida de me colocar ainda nesse lugar, assim. E você acha que era um erro? Você falou. Eu não sei, eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa e acho que também a gente tá num momento de empoderamento de que parece que tem um discurso de não, se eu me considero, eu acredito nisso, eu acredito em mim, vamos lá, e não importa a opinião dos outros e tal. Então, não sei te responder, tenho dúvidas. Comigo foi assim, tem um pouco de personalidade nisso e acho que não poderia ser muito diferente, mas acho que é válido qualquer dos caminhos, assim. Eu vou te perguntar mais, então, de um período anterior, mas queria antes situar em que momento que você está da sua vida agora. Muita gente vai ouvir que conhece seu trabalho, mas muita gente que não, então queria entender mais nesse sentido artístico, onde você se vê hoje, emocionalmente. Uau! Boa essa. Emocionalmente, ok. Não, então, em termos frios e calculistas de carreira, acho que eu já tenho tanto idade quanto tempo de carreira para não ser mais considerada uma jovem escritora. Que isso é uma coisa que, enfim, são anos e anos, mais de década, que a pessoa é vista assim, né, como uma jovem escritora, jovem promessa e tal. Eu sempre me perguntava em que momento isso ia passar, e acho que passou, né, porque eu já tenho, enfim, deixa eu ver, são 5 romances. 6 livros aqui. 6 livros, 4 romances. Então, enfim, e acho que isso conecta com a pergunta do quando eu passei a me considerar escritora, também tem a ver com que lugar a pessoa ocupa sei lá, na literatura brasileira, ou as coisas que vão validando, publicar por uma grande editora, ou ser indicada a um prêmio, ganhar um prêmio, etc. Dou cursos, quer dizer, ensino a escrita supostamente, então acho que isso já me coloca em algum lugar, assim, diferente de quando eu comecei, obviamente. Bom, nos últimos tempos, para quem não acompanha, eu me mudei de país, né?
e acho que isso teve um efeito, certamente a gente vai falar sobre isso também aqui nessa conversa, de saber o que eu vou escrever daqui pra frente, onde as histórias vão se passar, e de ter um receio de estar distante do meu público, ou não saber mais como as coisas funcionam no Brasil, sei lá. Então todas essas questões meio que atravessam, acho, a minha escrita, os meus projetos literários. Você sente que esse afastamento, de certa forma, te trouxe uma, não sei se maturidade é a palavra, assim, né? Mas uma mudança de perspectiva de você como artista? Assim? Eu acho que sim. É aquele famoso afastamento do artista plástico que dá um passinho para trás para olhar a obra. Eu acho que também passa por aí, assim, a gente, como artista, sair do seu lugar e poder enxergar a distância ajuda a esclarecer várias coisas. Por exemplo, no meu caso, em 2017 eu publiquei um romance chamado Clube dos Jardineiros de Fumaça que se passava na Califórnia. Eu tinha ido fazer essa viagem, fiquei imersa naquele lugar para fazer pesquisa e tal. Mas escrevi propriamente o livro em Porto Alegre, a maior parte. Daí depois, quando publiquei Diorama, que é o mais recente, eu já morava nesse lugar da Califórnia que acabou virando a minha casa. Mas é um Diorama, sei lá, eu acho que é o meu romance mais brasileiro. Então é curioso essas coisas meio irônicas que acontecem do tipo, tava no Brasil, ambientando uma história na Califórnia, e quando eu vim pra Califórnia eu tô olhando com mais atenção pro Brasil e tal. Acho que tudo isso é meio imprevisível. E voltando, então, abordando uma parte mais da sua infância, assim, de começo de interesse artístico, assim, eu já ouvi, né, uma entrevista de você falando também que sua família tinha uma locadora, né? Vive Vídeos. Vive Vídeo. Difícil dizer esse nome. Eu queria entender quem que a gente tá vendo ali nessa infância, na locadora, Quem é essa Carol? Você postou uma foto muito bonita com sua mãe, né, de você pequenininha também, Quem que era aquela... Bom, eu acho que um dado biográfico que eu considero importante é que eu sou filha única, e acho que isso moldou muita coisa, e inclusive a coisa de brincar sozinha e desenvolver uma imaginação e uma vontade de contar histórias, assim, tipo, eu associo total o meu desejo de ficção, né, de leitora e de produtora de ficção com essa infância meio solitária, assim, sempre uma coisa de eu criando mundos internos. Sim, então, minha família tinha essa locadora. O que aconteceu? Minha tia, minha mãe eram as únicas, enfim, irmãs, 12 anos de diferença, que era alguma coisa. Minha mãe nasceu no Egito, em Alexandria. Meus avós e minha mãe e todos os irmãos deles foram no fim dos anos 50 do Egito para o Brasil. Foram expulsos ali na confusões, né, com judeus vivendo em países árabes por conta da criação do Estado de Israel. E então, com a guerra do Canal de Suez, quando Nasser, presidente do Egito, nacionaliza o Canal de Suez, acabou respingando, né, essa população de judeus que moravam no Egito e que, enfim, tiveram que deixar o país. Isso foi em 57 e a minha mãe tinha 4 anos. E também eu acho que isso também teve uma influência, né? Eu cresci muito mais próxima da família da minha mãe do que do meu pai, e com essa influência que, sei lá, abarcava várias culturas, assim. É até difícil explicar, mas eles viviam em Alexandria, que era uma cidade muito cosmopolita, assim, nessa época. Então tinha os judeus sefarditas, tinha a comunidade turca, a comunidade grega, a comunidade italiana, os árabes, etc. E também eles foram criados, isso é uma coisa até que é difícil de explicar, mas a primeira língua da minha mãe foi o francês. Meus avós também tinham estudado em escolas francesas, porque tinha um pouco essa coisa de culto à cultura francesa, né, na Alexandria dessa época. Minha avó foi professora de francês, da Aliança Francesa, e inclusive ela que sustentou a família por bastante tempo quando eles chegaram ao Brasil, porque ela começou a dar aula na Aliança Francesa em Porto Alegre. Enfim, acho que tudo isso, sei lá, me influenciou de alguma forma. Bom, enfim, eu tava contando isso para dizer que, então, a minha tia nasce 12 anos depois da minha mãe, quando eles já estavam mais estabelecidos, né, no Brasil. E ela foi fazer faculdade de turismo, que acho que é
nem sei se ainda existe esse curso. Mas era um clássico, né? Tinha essa geração, assim, essa faculdade de turismo. Sim, hoje em dia é engraçado, né, pensar, mas claro, imagina, reservar um hotel, comprar uma passagem, era tudo uma dificuldade. Enfim, mas aí começou o boom do VHS e ela se interessou por abrir uma locadora e tal. O nome dela era Vivian, né, daí surgiu Vivi Video e na última hora minha mãe entrou de sócia. Até no início da locadora, chegou a ter 2 lojas, na mesma, era tipo uma galeria, assim, de Porto Alegre, de frente para um parque. Tinha uma loja VHS que era maior e tinha uma Betamax, porque... Lembra desse formato, Betamax? Lembro. Porque nesse momento, enfim, não se sabia qual que ia dar certo, pegar. Né? Depois o Betamax foi, né, a loja foi fechada. Mas então a locadora foi super longeva, assim, era muito uma referência na cidade. Era engraçado que era a única locadora que não tinha pornô e tinha um acervo incrível, assim, de filmes europeus, filmes brasileiros, clássicos e tal. Não era uma locadora, enfim, só preocupado com lançamentos e tal. Então foi uma referência, assim, por muito tempo e eu... E você, quando nasceu, já tinha locadora ou não? Você era criança? Eu era criança, acho que a locadora talvez seja de 86, eu nasci em 82, e eu vivia lá dentro, e o pessoal que trabalhava lá era, tipo assim, a extensão da família, assim. E, enfim, por conta disso, vi muito filme com os meus pais, filmes que eu nem tinha, sei lá, idade pra ver e tal. E por que escrever, assim? Se você tá nesse cenário, assim, cinematográfico, a escrita vem da onde? Olha, pois é. Bom, é que tem uma coisa do audiovisual que eu acho meio complicado, que é um trabalho super coletivo, né? Sim. Eu não me enxergo muito fazendo esse trabalho. Eu acho que eu bebi em coisas do audiovisual porque a minha literatura é muito visual e o jeito que eu formo as histórias, as cenas, é realmente como se eu estivesse vendo aquilo e tal. Então acho que tem isso, mas eu acho que o trabalho é de uma natureza muito, muito diferente, assim. Até meus livros têm trilha sonora também, então acho que isso tudo vem daí. E é curioso, né? Porque quando a gente fala muitas vezes de influência de cinema e literatura, vai para um lado, às vezes, um pouco mais do que se convencionou chamar de uma literatura mais comercial ou mais ligada a um entretenimento, né? E você consegue concatenar. Claro, tem outros escritores também que fazem isso, né? Mas uma escrita, né, nesse âmbito considerado mais literário, com essas influências mais pop e mais de músicas e de filmes. Você se vê assim? Se foi uma escolha, foi o que saiu. E aí eu queria que você já engatasse para falar da oficina também, talvez. Eu acho que foi uma descoberta ali, agora indo para um outro pedaço da minha vida, no início dos anos 2000, quando entrei na faculdade, eu entrei na comunicação, eu fazia publicidade e propaganda. Era uma época que, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, os 3 cursos de comunicação, jornalismo, relações públicas e publicidade, eles eram meio juntos, assim, quase a metade do curso. E atraía muita gente que queria ser escritor, que queria ser cineasta, até porque não tinha, né, naquela época, em 2000, formações específicas para essas áreas. Então juntava essa galera, eu vi muito filme também, conheci muita coisa nessa época. E gostava de escrever e tal, queria escrever, mas não achava que isso pudesse ser, de fato, uma profissão. Nesse momento que eu tô na faculdade, estava no início dos anos 2000, eu comecei a ler muita coisa também. Por exemplo, Caio Fernando Abreu foi algo assim que me arrebatou, Julio Cortázar e tal. E daí, na sequência, vieram vários escritores americanos que eram populares na época, tipo o Jonathan Franzen, que até não era meu favorito, mas que estava ali acontecendo. O meu favorito, talvez, que é o Jeffrey Eugenides, que escreveu, né, As Virgens Suicidas, Middlesex. Tinha o Michael Cunningham, que até hoje, um dos meus livros favoritos, chama Uma Casa no Fim do Mundo, que ele publicou nos anos 90, mas acho que a gente ouviu mais falar dele no início dos 2000, tinha publicado As Horas também, que virou filme e tal. E daí eu descobri que esses escritores, que eu comecei a admirar muito, se encaixavam numa categoria que aqui nos Estados Unidos chamam de middle brow, né? Que é tipo, não é a literatura comercial e não é a coisa mais elevada e acadêmica e difícil, etc.
tá? Tem um equilíbrio entre, ok, a forma é bem cuidada, tem várias sutilezas e tal, mas tem uma história que vai levando a pessoa e, né, tem talvez uma estrutura mais preocupada com o leitor, vamos dizer assim. E eu acho que eu comecei por aí, assim, para mim isso foi meio que uma luz do tipo, é isso que eu quero fazer, e que eu não via naquele momento tanta referência disso na literatura brasileira, mas ao mesmo tempo também tinha outras pessoas surgindo na literatura brasileira que acho que foram tocados um pouco por isso e começaram a praticar uma literatura um pouco assim, no caso, sei lá, o Daniel Galera. Bom, Michel Laub talvez seja um pouco diferente, mas enfim, tô pensando nessa galera que surge até ali no Rio Grande do Sul e que veio um pouquinho antes de mim, né, mas que também foi uma influência. E muitos desses passaram por essa oficina da CIS Brasil, né? Sim. Pra gente que não é de Porto Alegre, eu li o livro dele, tem um livro muito legal, mas queria entender a importância dessa oficina e desse cenário que foi se criando em Porto Alegre, que acho que é diferente do que, sei lá, em São Paulo, aqui no Rio, acho que não tem algo que centraliza esse nascer de novos autores, sabe? Foi muito precursora essa oficina, porque começou, acho que ainda no fim dos anos 80 e tal. Embora tenham, agora tem um monte de oficina, né, pelo Brasil, e oficinas presenciais ou online, mas a do Assis ainda tem essa particularidade de que ela tem uma duração super longa, né? Então é uma coisa de enfim, trabalhar muito o texto, é um processo totalmente diferente, assim. E aí essa oficina, né, que era originalmente um curso de extensão e ainda funciona como um curso de extensão dentro da PUC do Rio Grande do Sul, também teve desdobramentos, né, que é um mestrado em escrita criativa e o doutorado em escrita criativa. E hoje em dia vão pessoas de todo o Brasil, né, cursar essas formações lá. Mas o que você achou que foi importante mais, assim, para você lá? Porque eu imagino que também essa coisa do convívio com outras pessoas e essa criação de uma comunidade de troca seja tão importante quanto o ensino, não sei. Sim, sim. É difícil lembrar, né? Eu fiz a oficina em 2003. Eu estava na faculdade de publicidade, eu tinha tido alguma experiência em escrever contos dentro da faculdade, né? Numas cadeiras da letras que eu tinha feito e tal. Mas, claro que para a oficina do Assis foi, assim, uma revolução, eu acho. Nunca tinha tido aquele tipo de contato, assim, aquele tipo de, sei lá, olhar em cima de um texto literário. E, como tu disse, essa troca também foi super importante, né? Porque é muito... O que a gente estava dizendo antes, é muito solitário essa coisa. Tem as suas vantagens, né? De, ok, eu sento aqui, eu faço o meu trabalho sozinho e tal, não respondo a ninguém. Mas... às vezes é solitário, a gente quer discutir o processo, ainda mais está começando. Então tinha esse grupo, por um semestre inteiro, né, a segunda metade do curso, né, que durava um ano, a gente ficava escrevendo contos, aí cada um levava numa semana para os outros discutirem e tal, que é um modelo, né, bastante comum, eu acho, aqui nos cursos de Creative Writing nos Estados Unidos, né. Sim, e hoje você dá aula também de escrita, né? E queria saber como essa sua experiência, até o que você sente mais dessas pessoas que estão começando, às vezes, ou começando se não escrever, pelo menos a talvez levar isso a uma expectativa profissional. O que você mais vê, assim, nesses alunos? Sim, eu tenho esse curso, então, que é um curso que eu montei em 2019, que é um curso online de romance, porque eu achava que tinha uma lacuna aí de ter muito curso, mas mais voltado para texto curto, porque obviamente é mais fácil de trabalhar com um texto curto, né, num contexto assim de oficina e tal. Mas eu queria falar de particularidades de romance porque era uma coisa que eu reflito muito sobre isso, né, quando eu tô escrevendo e tal, de sei lá, de estruturação, de organização do romance, e eu acho que narrativas longas têm um processo um pouco diferente, porque é exaustivo, né, lidar com um projeto assim de tão longa duração, e é meio apavorante até para quem já faz isso, né. Então eu queria criar esse curso meio que para preencher essa lacuna. Então, esse é um curso assíncrono que a base dele são vídeos gravados com tópicos
que, enfim, sobre criação literária e mais na segunda metade, criação específica de narrativas longas, baseado em muitas leituras que eu fiz, né, e, enfim, cheio de referências, inclusive coisas que ainda não foram publicadas no Brasil, que eu procurei trazer para dar caminhos, assim, de criação, mas também nunca me interessa, né, dizer é assim, é assado. Eu meio que proponho facilitadores, digamos assim. Mas o que eu tava dizendo sobre a maneira de eu dar o meu melhor é que eu acho que esse formato funciona mais comigo. Não existe muita interação entre os alunos, não é uma oficina muito que contemple essa troca tanto. A gente até tem 3 encontros online durante o curso, mas que eu percebo que mais ou menos a metade das pessoas que faz o curso frequenta esses encontros, porque elas curtem também essa ideia do formato de, tá, eu vou fazer a minha coisa aqui, a Carol tá me contando o que ela sabe, né, me mostrando coisas e tal, mas não vai ter esse momento de colocar um texto e os outros comentarem e tal. Esse contato é só comigo mesmo, que existe também dentro do curso. Eu proponho exercícios e as pessoas me entregam por escrito, né, obviamente. Comento também respondendo em cima do texto, né, por escrito, e assim se dá a interação, né, mas não tem aquele momento de toda a turma tá olhando para o texto de uma pessoa e tal, que eu acho que algumas pessoas funcionam porque elas não querem se expor, embora eu veja também o valor, né, de fazer a coisa coletivamente, mas acho que eu não sou a melhor pessoa, sabe, para ser essa mediadora, assim, da discussão ali e tal. Mas o que você sente mais dificuldade desses alunos, assim, quando eles chegam na sua oficina? Tô pensando na galera que tá ouvindo, às vezes aqui, tá querendo começar a escrever um romance, se a gente consegue, às vezes, falar algo que possa funcionar para eles. Eu acho que a primeira coisa que eu diria é que eu tenho a impressão que quando a pessoa chega para fazer um curso desses, ao longo do curso ela faz uma descoberta, e eu acho isso super bonito, assim, que eu consiga promover isso, de que a forma é mais importante do que ela imaginava no início, assim, de que talvez as pessoas tivessem pensando mais, que história eu vou contar e tal, mas não no como eu vou contar, né, de que jeito eu vou dizer e de como isso, enfim, tá totalmente misturado ao que se vai contar, né, tipo, que todas as decisões importam, todas as escolhas de palavras, se eu contei isso antes disso, eu crio um efeito, né? Se eu fizer ao contrário, eu vou criar outro e tal. Essa noção, pra mim, esse mundo que se abre, assim, pra mim é o mais incrível. E acho que as pessoas chegam a ter muita noção disso e desenvolvem esse olhar depois, né, de fazer uma oficina pra ler um texto literário mais atentas a isso e procuram fazer isso no seu texto. Uhum. Uma das coisas que eu acho mais legais em oficinas que eu vi ou participei, assim, tanto fazendo quanto às vezes lecionando, eu achava muito bonito quando as pessoas, às vezes depois de escrever alguns textos e elas iam identificando algum tema que unia as obras dela, assim, né, o que eles estavam investigando, assim, né, e eu já vi alguns professores lidarem com isso de um jeito interessante, de aos poucos a pessoa percebendo que ela está tratando de um tema tal, né, tem aquele livro, eu gosto muito, aliás, queria trazer pra cá, tenho que ver se está disponível, que é aquele Invisible Ink, que é do McDonald, putz, é muito bonito, que ele fala mais de cinema, mas tá falando desse tema escondido por trás, né, da obra. E aí eu queria perguntar pra você, voltando pra sua obra, assim, se você, os artistas, né, normalmente visuais, têm esse termo que eu gosto, eles falam o que eles estão pesquisando. A minha pesquisa é sobre, né, solidão e garagens, sei lá, né, tem uns, uns encontros específicos, assim, piscina e o divino, né. Se você tem alguma percepção dos próprios temas que você investiga, de certa forma, nas suas obras. Sim, a essa altura eu já tenho uma percepção, assim, né, de temas que aparecem e que, obviamente, eu procuro ter um cuidado de, tipo, dar um tratamento diferente àquele tema, assim, fazer livros bem diferentes, mas, ao mesmo tempo, isso que tu tá dizendo, a coisa de fundo ali são os temas que me tocam e tal. Acho que um que fica bastante evidente é deslocamento, ou algo assim, de pertencimento ou não pertencimento. E essa coisa do movimento, mesmo com eu como leitora, sabe, eu não sou a maior fã de, sei lá, narrativas muito domésticas, assim, muito enclausuradas
num espaço. Então acho que tem isso, uma busca por movimento e tal, que tá muito presente e que faz com que sempre apareçam muitos carros, né, nas minhas histórias. Enfim, a gente começa a perceber essas coisas. E acho que mesmo esse outro lado da coisa física, né, da casa, das construções, né, que também, de certa forma, é um antimovimento, mas que tem um, sei lá, um movimento de como você olha aquilo de formas diferentes, né? E imagino que também seu próprio deslocamento físico, pessoa tão longe, é uma coisa mais forte, às vezes, do que seria na obra de outra pessoa, já que seu tema também dialoga com isso, às vezes. Sim. Outra coisa seria a memória. Eu sei que parece meio genérico isso também, a memória, mas não sei, algo que sempre aparece. E a memória, como é que eu vou dizer, marcada por coisas físicas, talvez coisas materiais, né? Tanto objetos, quanto justamente a arquitetura, o espaço, os lugares que são demolidos e são esquecidos pela cidade, ou pelo país, ou pelas pessoas. Acho que isso é bem, bem marcante também, em todos os livros. Eu estava ouvindo um podcast essa semana na Ilustríssima, que era um podcast de um pesquisador, não vou lembrar o nome agora, mas ele está pesquisando a autoimagem de alguns escritores. E principalmente ele pega Paulo Coelho e Clarice, principalmente, como ali esses escritores, de certa forma, que têm algum controle da sua imagem pública e como, às vezes, né, na pesquisa dele, como Paulo Coelho almeja uma coisa que às vezes não lhe é dado e o caminho dele tem essa busca, enquanto a Clarice, de certa forma, desdendo de um cânone que é dado para ela e tudo mais. E ele acaba abordando também o Rubem Fonseca. Bom, não vou lembrar agora. Mas bom, tudo isso para te perguntar, eu queria entender se você tem essa percepção, o quanto é saudável ou não, às vezes, né, dessa autopercepção de você, pensando no lance mais de carreira, de artista pro público. E aí eu penso nisso também por causa do Nevoeiro, né? Esse contato que você tem com o público constante na sua newsletter, né? Essa troca constante com eles, que as pessoas vão construindo ali uma Carol deles, de certa forma. Não sei se eu sei responder essa pergunta, mas vamos pensar que é difícil realmente. Eu também tenho muitas questões sobre isso. A Nevoeiro, só para situar, surge um pouco dessa minha necessidade de me comunicar, né, a partir de, sei lá, dessa minha mudança e de que eu tô fora do Brasil e vivendo várias coisas do cotidiano que eu quero dividir, porque me levam a fazer reflexões que eu acho que podem interessar as pessoas também, mas que eu não quero deixar exclusivamente para literatura, porque eu sei que eu não quero ter uma obra toda que se passe na Califórnia, ou sei lá, e que dê conta dessa experiência rural que eu tenho aqui e tal. Então foi um pouco por aí e pelo meu interesse também nesses textos mais ensaísticos, que tem autoras, principalmente, né, mulheres, que fazem isso e que eu amo demais. Eu tinha até um projeto de um livro de não ficção, assim, nessa pegada ensaística, e comecei a, sei lá, praticar isso, né, fazendo essa newsletter. E também como uma forma de, sei lá, ter algum tipo de compromisso com a escrita, porque eu não sou muito... Não é que eu não seja disciplinada, né? Porque quando eu tô escrevendo um romance, eu realmente me dedico e sento ali todo dia, horário de escritório e tal. Mas eu nunca... Parece que eu nunca escrevo se eu não tenho um fim, sabe? No tipo, eu não saio escrevendo um parágrafo se eu não sei, ok, eu tô escrevendo um conto e para tal lugar, para ser publicado em tal lugar, ou isso aqui é meu projeto do próximo livro e tal, mas eu acho que eu não me permito muito ir assim, testando e fazendo uma coisa um pouco mais descompromissada, sem projeto. Então acho que a Nevoeiro meio que surge a partir disso, mas também ela ela passa por um planejamento. Todas as edições passam por um planejamento assim para conectar os assuntos, né, de alguma forma. Mas sei lá. Então sim, parece que eu crio uma personagem de mim mesmo ali na Nevoeiro. Ao mesmo tempo, outro dia uma professora que me chamou para participar de uma aula aqui nos Estados Unidos que ensina literatura brasileira, estava dizendo como eu era discreta nas redes ou na própria newsletter. E eu fico com a impressão contrária de que na Nevoeiro eu tô me expondo, não do jeito talvez de se expor, né, nas mídias sociais, assim, mas do tipo que eu tô abrindo minha alma, algo assim. Eu acho muito lindo. Eu leio alguns trechos e realmente sinto, e aí é isso, né, mas eu sinto que é uma escrita para se entender também, sabe?
sabe? Às vezes eu sinto que é uma escrita não necessariamente pro outro que tá lendo, embora também seja, mas dá pra ver que tá ali algo de um fluxo de pensamento seu, assim, né? Que mistura a natureza e mistura as lembranças e mistura algo que pode parecer desinteressante, né? Estranho, assim, pra alguém, mas que pra você aquilo é importante. Você vai construindo um quebra-cabeça ali, que eu acho interessante. E acho que é, de certa forma, um exercício de como, talvez... Tô pirando aqui, tá? Mas como um escritor que tem ali um status, e acho que esse diálogo com o literário que demanda também, de certa forma, alguns cuidados ali de exposição, assim, né? Mas não que você não vai fazer por causa disso, mas não sei, acho que você tá desbravando uma certa forma de um artista, talvez, que se interesse por explorar as coisas de certa maneira, como que ele se comunica no mundo digital, sabe? A gente teve um podcast aqui que eu gravei com a Aline Valek também, e acho que ela, de outras formas, também com a newsletter, com o podcast, mas você eu acho que é mais difícil porque ela ainda tem esse pé na ficção científica, esse pé na cultura pop, e você tá um passo talvez um pouco mais perto desse âmbito literário em que muita gente vê com maus olhos a internet, vê com uma certa resistência essa exposição digital. Bom, já que a gente está falando de newsletter, eu vou pedir uma licença aqui para reforçar para você assinar a Aurora, que é a newsletter da Seiva. Todas as manhãs, de segunda a sexta, a gente envia para os nossos leitores um apanhado com as notícias de tudo que é criativo. Notícias sobre jogos, literatura, música, cinema, além de dicas de artistas e conteúdos selecionados com muito carinho. A gente sabe que hoje em dia é difícil, né, ter tanta informação que a gente é engolido, e a gente tá se dispondo a fazer esse trabalho todos os dias para você, de selecionar o que você precisa realmente ler, que pode ser maneiro. É gratuito, você pode ir lá assinar no seiva.com.br/aurora. Aproveita que você tá ouvindo aqui, ó, já dá um pause, vai lá, deixa seu e-mail e começa a receber todo dia essa pílula de inspiração. Vamos voltar ao papo. A Aline Valek, para mim, é uma referência, assim, de quem faz isso muito bem, né? De que usa a newsletter dela muito bem, é super boa a newsletter e ela... Enfim, acho que o que acabou acontecendo não era o plano, mas é o que acontece também no caso da Aline, é que se cria uma espécie de comunidade mesmo, né? E é super bonito. Eu, me sinto muito tocada por isso. E eu nunca consegui usar redes sociais e fazer isso porque não é o meu lugar e não é o lugar que eu conseguiria me comunicar com esse nível de, enfim, sentimentos, digamos assim. Não, mas acho que você tá fazendo da sua forma, sabe? Que é bonito. Eu não sei também o quanto que passa, assim, porque tem esse lado, claro, de se expressar e de colocar dividir essa outra exploração artística, essa outra visão de como você interpreta o mundo ali, mas acaba que também, pensando em carreira, acaba sendo uma coisa importante também, né? E aí eu queria entender, a gente acabou não falando disso, né? Mas de um lado mais profissional da coisa, assim, né? Você começa publicando ali com a Não Editora, mas hoje você tem a carreira do que seria, né, o exemplo de uma autora bem-sucedida, publicado pelo maior grupo editorial do Brasil, etc. Queria te ouvir essa relação entre investigação artística e ter que ter uma inteligência ali de carreira, ou de como se portar ali num lado mais prático e pragmático das coisas. Eu não sei o quão boa nisso eu sou, né? Acho que eu tenho alguma coisinha que ficou da publicidade, do marketing, mas ao mesmo tempo eu ainda tenho a impressão de que eu não consigo, assim, exatamente furar a minha bolha, sabe? Não sei se é uma questão de comunicação e imagem ou se é uma questão da própria natureza da minha literatura, sabe? Essa é uma resposta que eu não tenho exatamente. Mas sim, eu acho que eu tô num lugar bastante confortável, assim, e bem privilegiado no sentido de poder realmente só trabalhar com isso. Esse é o meu ganha-pão e tal, e poucas pessoas no Brasil podem fazer isso e tal. Mas o que mais eu ia dizer sobre isso? Muita gente que vai estar ouvindo vai estar pensando, beleza, como que se faz isso, assim, né? Eu sei que não tem uma resposta simples para dar para isso, assim, né? Mas se você quiser falar um pouco sobre... É difícil, mas esses dias eu lancei até uma questão no Instagram, que era, voltando agora um pouco a Nevoeiro, porque acho que tem a ver também, que existe, né, uma modalidade de assinatura paga da newsletter, né, que dá alguns benefícios e tal, né, acesso a um clube de leitura, edições
exclusivas e tal. E esse plano pago, então, ele me dá uma rentabilidade maior do que os direitos autorais dos meus livros, assim, né? Isso é meio chocante. É chocante. Mas acaba que eu acho que é assim que acontece no Brasil. Por mais que a pessoa seja bem-sucedida e uma referência e tal, o livro acaba sendo o cartão de visita que leva a outras coisas, né? Bom, eu fiz vendas internacionais já do livro, né? O diorama vai sair nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França. São esses os países que estão vendidos. Muito maneiro. Parabéns. Ok, dar um dinheirinho não é uma super bolada, mas, bom, o dólar tá melhor que o real, né? Então, a coisa dos direitos audiovisuais também, eu sempre consegui vender os meus livros desde do primeiro romance, né, e o curso, e aí me chamam para uma tradução, embora a tradução também acho que não é a coisa mais rentável do mundo. Não é. Mas enfim, vai de pouquinho a pouquinho, né, a pessoa vai juntando. Não sei como é que tá hoje no Brasil, mas para mim era uma questão, quando eu saí do país, muito da minha renda, também como escritora brasileira, vinha de cachê de eventos e tal. Também era um momento que eu acho que a cultura tinha mais dinheiro, né, no Brasil. Então, não acho que esteja igual agora, mas também era um temor de quando eu tipo assim, eu vou perder essa renda, né, como é que eu vou me sustentar? Mas aí a gente, enfim, vai encontrando outros modelos, surgiu curso online e tal, e assim, assim vai indo. Não, achei ótima a sua resposta, porque acho que tem essa expectativa que às vezes passa até na frente da prática, né, da própria escrita ou do fazer, assim, né, essa preocupação com o lado profissional e às vezes ter essa noção de que, olha, não precisa se preocupar no nível de... Porque é muito raro, né, a pessoa lançar 1, 2 livros e conseguir viver, ter um salário ali disso, né, realmente é essas outras frentes que acabam compondo. Você falou que não tem vontade muito de fazer audiovisual, mas seus livros venderam os direitos e você tem vontade de se envolver? Eu tô sempre hesitante em relação a isso, né, já tive perto de me envolver e aí acabou não rolando. No caso do diorama, que existe um projeto de minissérie, né, tipo 6, 7 capítulos, a ideia é que eu me envolva, assim, que eu seja uma das roteiristas e eu adoraria fazer esse trabalho. Eu tô sempre flertando um pouco com roteiro, já fiz muita leitura sobre roteiro e tal, mas nunca entrei muito nesse mundo, né? Porque é uma coisa completamente diferente. Não adianta, o meu texto é muito visual e os livros podem ser facilmente adaptados, pode ser, né? Mas escrever um roteiro é muito outra coisa. E tem muita produtora que às vezes tem receio até de envolver o escritor, por limitar de certa forma. Ah, sim, porque o escritor não vai querer que mexam, né? A dinâmica da sala de roteiro, né? Essas coisas que podem ser. Aí passa pelo que a gente estava dizendo, a minha dificuldade também com trabalhos coletivos. Eu nunca tive, imagina, eu trabalho em casa, sozinha, tipo, sei lá, 15 anos. Não, mas acho que a percepção que as pessoas têm de você é que você é uma pessoa gente boa, assim, que me parece uma pessoa que seria maneiro de lidar nessa situação. Sim, mas eu não sei. Tem escritores, às vezes, que se portam de outras formas que deixa mais em dúvida. Claro, mas o ambiente, assim, a dinâmica de uma sala de roteiro claramente é uma coisa que seria totalmente nova pra mim, né? Você pratica alguma outra arte, Carol? Ou você tem vontade de fazer alguma outra coisa que não seja escrever? Não pratico, sabe? Eu sou muito frustrada por não desenhar, porque eu acho incrível ser capaz de desenhar. Eu tive um projeto uns anos atrás, quando teve um certo boom das graphic novels brasileiras e tal. Eu tinha um projeto de uma com desenhista, mas eu, enfim, adoraria ser uma autora que pudesse desenhar e contar as suas histórias, mas não sou incapaz. Eu tenho uma relação muito forte com música, mas também a criação da música é uma coisa que para mim é tão misteriosa. Assim como, sei lá, eu tenho ideias para narrativas, como é que alguém tem uma ideia para uma música? Não consigo conceber isso. Mas eu ando super defensor dessa possibilidade de criar em coisas muito diversas, então eu sou entusiasta aí de você fazer suas músicas e começar a desenhar. Eu fiz um curso muito lindo, assim, com uma artista gráfica que chama Desenhos Feios, e o intuito era exatamente esse, era de
Pegar essas pessoas que não desenham, e aí você vai fazendo o curso, ela vai tirando o seu controle do desenho, assim, de você não fazer o que você queria fazer, porque ela vai impossibilitando que você tenha esse controle, e as coisas vão ficando tão bonitas quando você perde o controle do desenho. É Helena Obersteiner, é muito lindo. Isso vou te mandar depois pra você ver. Pra mim foi muito importante, assim, inclusive pra liberar outras coisas que eu queria fazer. Que legal. Sim, acho muito fascinante. Mas uma última pergunta pra gente acabar aqui, assim. Você fala, pô, eu sei como criar história, eu quero ficar pensando como a pessoa cria uma música. Qual que é o seu ritual pra criar uma história, assim, hoje que você já criou tantas? Qual que é a lógica que você segue pra isso? Olha, ultimamente eu tenho criado histórias longas, né? Narrativas longas. Então, acho que são muitas etapas. Tem uma coisa que é das primeiras que surge, que é mais uma atmosfera, assim. E aí talvez isso seja bem sinestésico, de certa forma, porque é uma coisa de música, de som e de cores e tal, misturados, né, no processo. E aí, sei lá, vão se aglutinando temas que eu quero discutir. E aí tem um momento que é quase arbitrário, eu acho, é meio esquisito isso, isso sempre me ajuda muito, é definir a estrutura da história, mesmo que ela não seja aparente para o leitor, é fazer umas definições meio arbitrárias de, vai ser dividido em tantas partes, de tantos capítulos, porque aquilo parece que dá uma domesticada, assim, no processo que é, enfim, confuso e que tem uma parte muito inconsciente e de momento da escrita mesmo, parece que sabendo que existe isso que é muito importante, eu preciso de uma estrutura, assim, para conseguir trabalhar. É quase como, sei lá, uma moldura, assim, que coloca e aqui dentro eu vou fazer a minha arte, algo assim. Mas aí depois você escreve livremente, depois que você define essa estrutura, ou você vai cada vez definindo mini estruturas até chegar e aí vai um pouco pedaço por pedaço, mas nunca assim esquematizado todo o livro, ou sei o final do livro, nunca assim. Mas quando eu tô escrevendo, tem muito um processo de, eu vou escrever o próximo capítulo. Aí uma coisa de meio que ficar pensando na cena, sair pra caminhar ouvindo música e ficar pensando na cena, e no que o personagem diz um pro outro, e aí de repente anotar uma ou duas frases, que isso aqui vai ter. Mas o grosso, eu diria que surge mais do momento, assim, do momento de sentar na frente da página, mas com esse outline, assim, das coisas mais importantes da cena, vamos dizer. Mas todos os detalhes vão sendo preenchidos na hora que eu tô na frente da página. Teve alguma coisa que a gente não falou que você acha que influenciou profundamente, assim, na sua investigação criativa? Alguma vivência, experiência que você possa falar? Outro dia, essa semana, na verdade, alguém comentou, estava recomendando o diorama no Instagram e era dentro de uma ideia de 3 livros para desacelerar ou algo assim. E eu nunca tinha visto o livro como algo para desacelerar, porque para mim, enfim, acontece muita coisa, é uma trama cheia de reviravoltas e um assassinato e descobertas, etc. Mas aí eu achei super bonito, na verdade, porque era uma percepção de que, enfim, a minha escrita é cheia de detalhes que fazem a pessoa, sei lá, ver o mundo com outros olhos ou perceber detalhes do mundo e tal. Eu acho que isso é uma parte importante, assim, do que eu escrevo e que se intensificou, talvez, desde que eu moro nesse lugar aqui, que tem muita natureza e tal. Esse olhar, assim, que eu vou, sei lá, desenvolvendo no cotidiano e que entra na Nevoeiro, mas entra também nos livros, a maneira de contar a história, o tempo da história. Uhum, até onde você não percebe que ela tá lá. Acho que bonito, sim. Né? Legal, Carol. Poxa, muito obrigado. Adorei conversar com você. Obrigada. Quero sugerir que as pessoas façam seu curso. É um curso que eu tenho muita vontade de fazer. Farei assim que eu tiver coragem de escrever um romance. Bom, não precisa escrever um romance. Posso fazer, não escrever. E indico muito, eu sou um assinante da Nevoeiro, então indico para todo mundo também assinar e acompanhar lá, que é muito, muito legal. Parabéns, Carol, muito legal ver sua jornada e é legal ser, sei lá, a gente vê os contemporâneos de certa forma e, sei lá, desde a livraria eu lembro, sabe, o Pó de Parede chegando e tal, e aí a vida vai indo e esses caminhos vão seguindo e até
É muito maneiro ter contemporâneos tão legais aí, tão talentosos quanto você. Pô, obrigada. Que bonito. Fico feliz. É isso, um beijo, pessoal. Até a próxima. Beijo, Carol. Beijo. Bom, foi isso. Se você tá curtindo a Clareira, faz um favor, não deixa de seguir a gente no aplicativo, de dar estrelinhas, ou seja lá o que tem no aplicativo que você usa, porque isso faz muita diferença pra gente chegar em mais gente e ter mais conversas por aqui também. O nosso podcast é um projeto independente, faz parte da Seiva, uma editora, escola digital feita especialmente para você que é artista ou que tá querendo ter uma vida mais criativa, conhecer pessoas que também se interessam por isso. Entra lá no Discord, segue a gente no Instagram e a gente se vê na próxima semana, tá bom? Um beijo. Esse podcast faz parte de um projeto maior chamado Seiva, que a gente está desenvolvendo em várias frentes. Além do podcast, tem livros, cursos, newsletter, e você está mais do que convidado para saber mais sobre isso no nosso site, www.seiva.com.br, e também entrar no nosso Discord para conversar tanto sobre esse episódio, quanto sobre qualquer outro assunto que envolva artes e criatividade. Eu te espero lá.